E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite. Como é que vocês estão? Tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês que me ouvem. É motivo de muita alegria nós estarmos aqui nessa noite, irmãos, para falar do amor de Cristo, né? E tenho certeza que a nossa live vai ser uma benção. Nós estaremos ouvindo daqui a pouco uma palavra da parte do Senhor através do nosso convidado de hoje, o nosso pastor lá de Curitiba, pastor Edson Nogueira, que já está aqui conosco também já entrou aqui. Daqui a pouquinho eu já estarei convidando o pastor, o senhor, para estar entrando conosco. Eu vou só aguardar o pessoal entrar aqui na live, vou estar cumprimentando alguns deles e logo mais eu já estarei chamando o senhor para a nossa transmissão, tá bom? A minha mãe Vera já está ligadinha aqui conosco, Deus abençoe. A Dani Canela lá em Campo Grande já está conosco, Deus abençoe a sua vida, Dani. A Débora Nascimento também. Pastora Eva, Deus abençoe a sua vida. Várias pessoas já estão ligadinhas aqui conosco. A Natália Maria também já está ligadinha aqui conosco. Irmãos, Deus abençoe a vida de cada um de vocês que já estão entrando aqui. Aproveita e já compartilhe o link da nossa live com os amigos de vocês, os familiares, para que mais vidas venham ser alcançadas. Hoje nós vamos estar ouvindo uma palavra de fé, de ânimo para os nossos corações, tá bom? E pastor, se o senhor já quiser já entrar na nossa transmissão, eu já vou mandar o convite para o senhor, tá bom? Manda um joinha. A Débora, filha do pastor, já está ouvindo. Deus abençoe a sua vida, irmã. Pastor, dá um joinha aqui no comentário pra gente, pra mim já estar chamando o senhor, tá bom? Que daí eu já vou estar colocando o senhor na transmissão para nós ouvir a palavra que o senhor tem para nossas vidas. O Mateus lá de Salvador já entrou também, Deus abençoe a sua vida. Fique com a gente até o final da nossa transmissão. Vamos aguardar só o pastor dar um joinha aqui e eu já estarei colocando ele, amém? Vamos colocar o irmão aqui na nossa transmissão. Pessoal, aproveita aí, já vão. A minha amiga Lidiane também já está conosco. Deus abençoe, Lid. Pai do Senhor para você. Vamos aguardar o pastor entrar. Pai do Senhor, pastor, tudo bem? Oi, paz, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E aí, como vai o senhor? Graças a Deus, estamos bem, estamos felizes pelo seu convite, né? Amém. E como eu disse para você, é a primeira vez que a gente está fazendo essa live desse modelo, né? Eu estou acostumado a fazer live no Facebook e tudo mais, mas é uma alegria para a gente estar aqui. Um abraço para sua mãe, a Vera, né? Está sempre ouvindo a gente pelo rádio, pela internet. Então a gente está bem. A pastora Eva está me assistindo aqui no outro cômodo aqui. A filha também está com a gente, a Débora, né? Ai, que benção. Família junto aqui. Eu estou à disposição aí o que você falar e nós vamos seguindo as suas normas aí. Amém, pastor. Para mim é motivo de muita alegria o senhor ter aceito o meu convite, né? Deus abençoe a vida do senhor e da sua família. Aqui o pessoal de casa, pastor, ele é bem assíduo na programação do senhor, né? O senhor falou aí da minha mãe que está aí na live também. Ele e minha avó é bem assíduo no programa do senhor. E eu queria que o senhor apresentasse para a gente, falasse um pouco sobre o ministério do senhor, tendo visto que alguns podem ainda não ter conhecido, falar do programa do senhor na rádio, como é que faz para o povo estar acessando, né? Tá certo. Fica à vontade, pastor. O nome da sua avó? O que é? Minha avó se chama Ana. A Ana. Minha avó chama Ana. A irmã Ana aí. Que a Vera eu vejo sempre ela participando pela internet, né? Às vezes por telefone, pelo WhatsApp, né? Pois eu primeiro agradeço novamente por estar aqui com vocês, né? Eu espero que esse momento aí de quase uma hora de transmissão venha ser bênção para a sua família, para nós e para todos que estão chegando agora e vão nos assistir. Mas eu estou no ministério já, eu sou cristão de berço, né? Quando eu nasci, os meus pais já eram cristãos, na época falavam mais evangélico, crente, né? Mas com 16 anos eu me decidi ao batismo nas águas. Eu me rendi totalmente ao Senhor Jesus e me batizei ontem, inclusive, dia 24. Eu completei 39 anos que eu desci as águas do batismo, né? Então eu guardo muito essa data, né? 24 de maio de 1981. Estou com os meus 55 anos, tenho uma família abençoada, a pastora Eva, minha esposa, a gente é casada há 30 anos, né? E a gente prioriza muito família, né? Família.
O ministério é muito importante, porém eu acredito que a família ela é mais importante. Primeiro Deus, família e depois o ministério, né? Então, e Deus nos deu a graça. Uma filha, a Débora, que está assistindo a gente, ela está com 26 anos, completou esses dias agora, dia 22 de maio. E temos um filho também, ele é solteiro, fez 22 anos agora em maio. Nossa família tudo nasceu em maio. Olha aí. E eu estou contando esse lado porque para a gente a prioridade é a família, né? Para depois falar um pouquinho rapidinho aqui do ministério. Então, na realidade, só que quando eu me casei há 30 anos atrás, então quando eu me casei, a minha esposa ela também já era cristã, e daí então foi através após o casamento, Deus foi nos chamando para o ministério, né? Pastoral, né? Aí nós fizemos, eu e ela, a gente fez o curso de teologia junto, estudamos juntos, se formamos juntos, e a nossa filha, a Débora, quando ela nasceu, dali 3 meses que ela tinha nascido, foi quando nós se formamos na teologia, né? E a gente sempre ajudou na igreja local, sempre colaborou com os pastores, e a gente sempre foi atuante no ministério local, voluntariamente ajudando os pastores da nossa igreja na época, né? Mas o Espírito Santo sempre falando que ele tinha uma missão para mim, que ele queria que eu ficasse só na obra. Então eu sou formado em economia, sou economista por formação acadêmica, tenho a formação de teologia também. E daí com o casamento, após o casamento, as coisas foram encaminhando, chegou um nível, eu cheguei a ter imobiliária, ser um empreendedor, um empresário, por isso que eu gosto de orar muito pelos empresários, que Deus falou para mim, quando foi para resumir, Deus falou assim, eu quero que você entregue toda a sua vida profissional, porque eu quero que a partir de agora você só pregue o meu evangelho. Você viva do evangelho e prega a minha palavra, né? E uma experiência muito forte que eu tive, né? Foi no ano de 1992, eu tinha 2 anos de casado, e eu fiz uma viagem muito longa, eu, minha esposa e mais um irmão da igreja, para ministrar uma palestra sobre empresas, sobre como ganhar dinheiro. Era uma coisa certa, bacana. Aí na volta daquele evento, eu dei uma palestra num local grande para várias pessoas, como ganhar dinheiro com aquela empresa que eu estava sendo o divulgador. Aí na volta, era quase meia-noite, o Espírito Santo falou comigo, falou, olha, você viajou muitos quilômetros para levar um produto, e você está fazendo a coisa certa, mas eu quero que você viaje muito longe para levar apenas a minha palavra, né? Então essas coisas foram marcando o ministério, né? A minha vida. E então, estamos aí. E eu estou morando em Curitiba já, vai para quase 18 anos e meio que a gente mora em Curitiba. A nossa raiz é o Paraná, interior do Paraná que a gente fala, né? Eu sou jandaense, uma cidade do interior do Paraná. Eu sei que a gente está falando aí com Mato Grosso, aí é 1 hora para trás, né? A menos. A menos, Mato né? Grosso do Sul. Uhum. Isso. Se você quiser cortar, você fala aí, viu? Tá bom? Sim. Não, fica à vontade, pastor. Eu queria que o senhor também falar sobre o programa do senhor da rádio, né? Que o senhor tem, como que o pessoal pode estar conectando. Tá. Então, vou falar especificamente, já que você me convidou pelo Ministério do Rádio. O Ministério do Rádio é o seguinte, Agindo Deus Quem Impedirá, é uma associação evangelística, né? Eu sou pastor titular de uma igreja local, né? Da Igreja Quadrangular. Porém, o Agindo Deus Quem Impedirá, ele tem uma certa independência para que eu possa fazer outras coisas com a bandeira do evangelho, no sentido de poder crescer, talvez, desenvolver um pouco mais. Isso tem acontecido. Então, eu estou na Rádio Marumbi, de Curitiba, já há mais de 15 anos, e o Espírito Santo deu a direção para que eu fizesse dessa maneira, né? Para mim, no momento, assim, entre igreja local e ministério, é a mesma coisa, porém, Deus falou, olha, eu tenho algo maior através do rádio, por causa da internet. Mas quando Deus falou isso, jamais a nossa cabeça imaginaríamos que um dia entraria uma epidemia, uma pandemia no mundo, e que o rádio e a própria internet, hoje nós estamos conversando aqui, graças a Deus, a tecnologia, e certamente tudo que aconteceu no mundo, você me convidou para estar conversando e falando de Jesus para as pessoas. Então, tudo isso foi uma evolução, de certa forma, né? Então, o rádio, quem nos acompanha, nós aqui mesmo aqui no Instagram, ali tem os links ali para a pessoa localizar a gente. Inclusive, eu estou vendo pessoas entrando agora, alguns já me acompanham, eu também divulguei. Até quando eu fui entrar aqui, eu acabei apertando errado aqui. Aí o pessoal começou a entrar na minha página, né? Depois que você perguntou. Mas, na realidade, eu sou o seu convidado e estou feliz por isso. Então, na realidade, o Ministério Evangelístico nosso já vai para 16 anos. Eu amo fazer rádio porque eu prego o Evangelho. E o Espírito Santo falou que era só para usar o rádio para falar de Jesus e não ser uma rádio comercial, e se levar a palavra de Deus. É o que eu estou fazendo e
milhares de pessoas têm aceitado Jesus, têm se convertido. E aquilo que eu digo, lá no rádio eu não prego denominação. Lá no rádio eu falo de Jesus, aí o Espírito Santo, que vai convencer as pessoas, ele vai encaminhar naturalmente para uma igreja local, como eu também quero que a igreja local que eu sou pastor cresça, como eu acredito que todo pastor titular, responsável de uma igreja local, quer que o seu rebanho cresça. Mas eu sempre tive uma visão ampla, uma visão de reino de Deus, e não uma placa denominacional. Okay? Sim, e esse programa que o senhor faz é uma benção, pastor. Aqui mesmo em casa, a gente, a mãe e a avó, que é geralmente as que mais ficam em casa de manhã, né? Porque eu trabalho, aí normalmente, geralmente assim, nos horários que o senhor faz, eu não tô aqui em casa. Mas a mãe, a avó, sempre estão aqui, já tem aproximadamente mais de 5 anos que a mãe e a avó são assíduas na rádio do senhor. E quando eu tenho o privilégio de estar aqui, geralmente quando é minhas férias e um feriado aqui na cidade, que eu não vou trabalhar, geralmente eu acordo no som quando os irmãos estão falando. É uma benção, pastor. A mãe tem participado das campanhas que vocês fazem. Inclusive tem uma que vocês fizeram da leitura de provérbios, né? Isso. Minha mãe estava contando, ela sempre está lendo. E também as orações, as campanhas que vocês fazem, o senhor e a esposa do senhor têm abençoado grandemente as nossas vidas aqui em Newark. E com certeza a vida dos ouvintes também é uma benção. Amém. E esse canal da rádio e agora através das lives é um canal de bênção que o senhor está utilizando, né? Para a gente estar divulgando a palavra de Deus. E o senhor falou devido a essa situação que o mundo está enfrentando. Nesse momento, só a palavra do senhor, né, pastor? Para a gente estar sendo fortalecidos a cada dia. Enquanto você está falando aqui, tem muita gente chegando, eu já quero adiantar. Deus tem um milagre. Deus tem um milagre para vocês aí no Mato Grosso e para todos que estão nos assistindo agora, aqueles que vão entrando, eu tenho certeza que Deus tem um milagre para todas essas pessoas. Eu sinto uma unção já em nossa vida, eu sinto essa conexão, é uma conexão do Espírito Santo. Eu vejo já pelos olhos da fé provisão chegando para muita gente agora que está nessa live. Eu creio, há uma unção, há uma glória de Deus tremenda enquanto você estava falando aqui. E só para deixar registrado, eu quero registrar aqui um agradecimento a um irmão muito querido, que ele chama Daniel Muniz, ele é aqui de Curitiba, e depois você vê como é que são as coisas. Quando entrou essa pandemia que fecharam as igrejas, né, não poder reunir localmente, presencialmente, e eu no rádio ali fazendo, aí cresceu a audiência, aí Deus levantou esse abençoado chamado Daniel Muniz, até acho que a mãe dele, a Maneuza, está assistindo a gente. Ele está sendo uma bênção, sabe por quê? Porque o programa Agindo Deus, como você disse, agora eu tenho um canal no YouTube, né? E ele grava para a gente a pregação do dia e a oração, e a gente posta no nosso canal no YouTube. Então agora você falou que trabalha nesse horário, mas pode estar assistindo depois. Então, inclusive, o programa de hoje que eu preguei já está no nosso canal no YouTube. Então, o nosso canal é o youtube.com/Agindo Deus Quem Impedirá. O senhor vai entrar certinho no canal. E então é mais uma opção. Eu estou falando isso agora justamente para não esquecer, porque para nós é uma novidade. Você vê, já vai para quase 25 dias que esse irmão tem gravado e tem me ajudado muito. E eu vi literalmente a mão de Deus. E o dia que eu fui agradecer ao Daniel, tudo virtualmente, ele disse: pastor, eu estou fazendo isso tudo pelo Evangelho. Então, quer dizer, Deus levanta as pessoas certas na hora certa. E diante desse meu depoimento, eu quero dizer para aqueles que já estão nos assistindo que Deus é um Deus de planos e propósitos, e mesmo diante do momento aparentemente de uma crise, Deus vai nos conectar com pessoas certas, como eu acredito que essa conexão nossa agora, nessa noite especial de segunda-feira, tenho certeza que é de Deus, e outras coisas maiores Deus fará, inclusive, na sua vida, Camila, na sua família. Em nome de Jesus, eu estou me segurando aqui para não orar em línguas estranhas. De tão forte que está o poder de Deus. Pastor, deixa Deus usar o senhor, pastor. Eu respiro isso, né? Eu respiro essa glória. Eu amo fazer o que eu faço, porque eu faço porque Jesus me salvou. Jesus me chamou para esse santo ministério e eu vou falar de Jesus enquanto viver. Então, muito obrigado, e eu estou um pouco emotivo já de estar participando. É a primeira live minha nesse formato, conversando com outra pessoa aí, tá certo? Amém. Deixa você falar um pouco. Eu que fico honrada de ter o senhor aqui. Pastor, geralmente eu deixo os meus convidados à vontade para estar falando, tá? Fica à vontade para fazer tudo aquilo que o Espírito Santo tocar em seu coração, tá bom? E eu vou ficar só aqui
Monitorando. aguardando o senhor aí, dando glória. Tá Tá, certo. pastor? A Eu vou oportunidade é falar, toda mas de se você. você quiser intervir, pode intervir, porque eu, juntamente com a pastora Eva, né, como eu disse, a pastora Eva, minha esposa, a gente há anos, então quem nos acompanha pelo rádio sabe ali, nós realizamos junto ali, né? Então eu já É. acostumei, então se você precisar falar, tudo bem. Mas é o Ah, sim, sim, seguinte, sim, sim. ok? Pode Tá, falar. tá todo mundo ouvindo, beleza? Tudo bem, né? Então Sim, tá. sim, eu só dei uma saidinha, mas aqui já Ah, tá. voltei já. Tá. Então, quando você me chamou, eu disse, olha, eu vou falar de Jesus. E daí eu acrescentei, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Né? Então, eu separei aqui justamente 1 Pedro 5, o verso 7, quando ele diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. E a gente sabe que nesses dias atuais, o nível de ansiedade aumentou em muitas pessoas. Mas eu quero dizer para você, querido e querida que nos assiste, Jesus, ele tem a solução para você. Não se desespere. Deus tem um milagre para você. A porta da graça está aberta, a porta da esperança. E Jesus é a nossa esperança. E outro texto que eu separei, vou ficar bem restrito à Bíblia, a palavra de Deus, Mateus 6,25. Eu amo demais quando Jesus diz assim, olha, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Então, esse texto aqui de Mateus 6, a partir do 25, Jesus fala justamente para que nós não venhamos a ficar preocupados. Preocupados, o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que vai acontecer amanhã. Nós estamos vivendo hoje, vamos viver um dia de cada vez. Então, Deus, ele prometeu a sua presença. Jesus diz assim, olha, eis que estou convosco todos os dias. Então, se você que me assiste é um cristão, se você tem Jesus no coração, não se preocupe, ele proverá. Mas quem sabe alguém pode pensar, mas e eu? Eu não sou um cristão? Então, vem para Jesus. Vem para Jesus porque ele é a nossa segurança, ele é a nossa esperança, ele é o nosso médico, ele é o Jeová Rafá, o Deus que sara, o Deus que cura. Então ele pode te curar dessa ansiedade, desse medo, e você não nos assiste por acaso. É um propósito de Deus. Então Jesus está dizendo para nós, não fique ansioso, não fique ansiosa, não se preocupe. O Espírito Santo me faz lembrar agora Isaías 41:10, que diz, não temas, eu sou contigo, eu te ajudo, eu te fortaleço e te sustento com a destra da minha justiça. Aleluia! Há uma glória de Deus. Eu tenho certeza, eu gosto de orar demais por pessoas que estão enfermas. Tome posse da cura. Se você está enfermo, se você tem alguém na sua família que está doente, nós cremos em nome de Jesus que esta pessoa vai ser curada hoje. Um milagre vai acontecer em nome de Jesus. A Bíblia diz em Hebreus 13:8 que Jesus Cristo, ele é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Então, Jesus tem a cura para você, a cura dessa ansiedade, desse trauma, dessa decepção, dessa tristeza. Deus tem um milagre para você. E hoje eu estava com meu filho à tarde resolvendo uma questão familiar, eu estava com ele num negócio, e de repente eu estava meditando sobre o que falar, e justamente nessa linha de ansiedade, me veio à mente uma frase, eu até separei aqui, depois eu coloquei no meu Facebook lá uma palavra de fé. A frase é o seguinte, a crise é a escola das descobertas. Quem sabe muita gente está enfrentando uma crise existencial e outros tipos de crise. Então, quando existe uma crise, se você pegar a palavra crise e tirar o S, fica crie. Então, eu creio que o Espírito Santo, que nos ilumina, que nos capacita, que fala com a gente, ele vai dar uma criatividade para você. Você, a Camila, você é jovem. Eu sei que tem muitos jovens, eu estou vendo alguns nomes que eu conheço que é jovem. Então, Deus tem um plano muito especial para a nossa juventude, com os nossos jovens, com todas as pessoas. Mas Deus vai trabalhar muito na vida dos jovens, como você, Camila, e outras pessoas, como a nossa filha Débora, o nosso filho Kias. Eu estou vendo aqui a Renata também, que é jovem. Muita gente. Deus vai derramar do seu Espírito Santo, vai despertar talentos, habilidades para esse dia, para esse tempo do fim, porque nós cristãos, acredito eu, a grande maioria sabe, Jesus prometeu que um dia ele virá nos buscar.
Um dia ele virá nos buscar. Nós cremos que um dia vai acontecer o arrebatamento da igreja de Jesus, do povo que serve ao Senhor Jesus, será arrebatado, será raptado. Então, ele está chamando jovem, adolescente, o Senhor, a senhora, todas as idades, evidentemente, para se mover. Vem para Jesus, abraça a causa do Evangelho, porque Jesus é a solução para este mundo. O mundo está em pânico, o Brasil não é diferente, mas Jesus tem a solução para você, querido e querida. Jesus tem a solução para você. Quem sabe estou falando com pessoas que estão com problema na área sentimental. É jovem, é solteiro, às vezes quer constituir uma família. É direito de todo mundo querer ficar solteiro ou querer casar. Ou seja, você decide. Então Deus tem a pessoa certa para você. Deus tem a pessoa certa para você, se é o teu caso. Então apresente ao Senhor Jesus. E me veio à mente agora, Camila, falar um pouco sobre isso, porque eu gosto de falar algo assim meio como um clínico geral, né? Não sou especialista, Fica à vontade, né? Mas o que me veio à mente foi a minha esposa, a pastora Eva, a mulher de Deus. Ela, quando eu a conheci, sabe? Quando eu a conheci, a gente fez amizade na faculdade, a gente se conheceu na faculdade. E eu me lembro muito bem, quando eu a pedi para encurtar aqui a história, quando eu pedi ela em namoro, ela aceitou. Aí ela disse para mim assim, olha, eu aceito, mas tem uma condição. Além de você conhecer os meus pais, você tem que ir lá para o meu pastor fazer uma oração por nós. Como meu amor por ela já era grande, né, no início e agora também, o que aconteceu? Eu falei, isso não é problema. Isso é o que tem que ser feito, o pai, a mãe e tal, né? E assim eu fiz isso em 1987. Como eu sou formado em economia, eu guardo muito datas, né? Então, 1987, né? Muitos que me assistem aqui nem tinham nascido ainda. Eu, então, encarei lá a família dela e depois eu fui falar com o pastor e o pastor dela falou assim, o meu pastor tem que abençoar nós. Então, por que eu troquei tudo que eu estou falando aqui? Sabe por quê? Porque é muito importante a gente chamar Deus para participar de todas as áreas da nossa vida. É muito importante. É um grande erro quando a pessoa pensa que Deus não é religião, Deus não é uma instituição religiosa. Deus é o Espírito Santo, Deus é o Criador dos céus e da terra, Deus nos ama, o amor de Deus é tão grande que João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, meu jovem, minha cara jovem, ou quem sabe alguém não é tão jovem, mas está solteiro, quer casar, então chame Jesus. Agora, por que eu mencionei a Eva, que é a minha esposa? Por que eu falei dela? Porque quando ela me conheceu um pouquinho antes, ela tinha 1 ano de convertida. Olha que interessante. Eu já era cristão e quando a gente começou a namorar, ela tinha 1 ano de que era uma cristã. E ela disse assim, olha, quando ela pedia um namoro, ela falava. Ela falava, olha, eu quero um rapaz assim, 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 assim. Ela colocava as características. A única coisa que não bateu é uma parte lá, mas aí Deus falou, eu tenho um rapaz moreno para você. Deus tem algo melhor. O que ela pediu estava bom, mas um detalhezinho, Deus falou, eu tenho um jovem que está pertinho de você ir na faculdade. E a gente se conheceu na faculdade. E quando eu dou palestra para jovem, quando eu junto com ela, a gente lembra, eu conto muito isso em palestra para jovens solteiros, né? Para chamar Jesus para participar do seu namoro, né? Buscar fazer a coisa certa, buscar não queimar etapa. Toda pessoa que queima etapa, como eu digo, a fatura vai ser mais cara. Sai mais caro o negócio. Então, é uma palavra que o Espírito Santo está colocando no meu coração, que eu estou tendo esse privilégio de conversar com você. Você é jovem, quer dizer, você fez esse convite para a gente. Então, eu que estou sentindo honrado de poder servir a Deus nessa live através do Instagram, né? Então, é um momento assim tremendo, glorioso. Então, eu tenho certeza que tem muita gente com problema na área emocional, não dá certo no namoro, às vezes tem sucesso financeiro, às vezes tem sucesso em alguma área, mas na área do amor não dá certo, né? Eu já vi casos assim de pessoas, vai começar a namorar, namora, quando quer levar mais sério, não dá certo. Então, talvez a pessoa está ansiosa por causa disso. Talvez está pensando, meu Deus, será que eu não vou encontrar outra metade?
Se é uma jovem, será que eu não vou ter o meu príncipe encantado? Não, Deus tem a pessoa certa para você. Ou se você é um rapaz que está me assistindo e deseja, né, ter uma família, então Deus tem a pessoa certa. Então, a minha esposa, ela foi sábia. E eu, vou falar, experiência minha agora. Eu, como era cristão, eu sempre orava, com todo respeito a todas as pessoas, é claro, com todo respeito a todas as religiões que possam existir, embora nós não estamos falando aqui de religião, mas com todo respeito, eu segui o princípio bíblico. Eu disse, olha, eu só vou namorar uma pessoa se ela também servir o mesmo Deus que eu sirvo. Então, foi uma opção minha. Foi uma decisão minha. E graças a Deus, né, eu fiz isso. E quando eu conheci a Eva na faculdade, né, aquela famosa paquerada, eu lembro que até hoje, ela também estava fazendo economia, ciências econômicas, e estava tendo uma semana sobre assuntos econômicos. E eu estava com uma amiga de sala para ouvir uma palestra. De repente, a Eva entra, mas eu não a conhecia. Quando eu olhei para ela, alguma coisa já mexeu comigo, né? E a minha amiga, né, de faculdade, ela disse, olha, Edson, essa jovem dá certinho para você. Quer dizer, Deus usou a minha amiga de faculdade para dizer isso. Se Deus está me levando a falar sobre isso, é porque certamente Deus tem um plano especial, nem que for com uma pessoa. Mas eu tenho certeza que todos que estão me assistindo, eu tenho certeza absoluta que Deus tem a pessoa certa. Eu sempre digo, gente, não se precipite. Não tome decisões precipitadas. Faça como Daniel, o jovem Daniel da Bíblia. Ele decidiu não se contaminar com a comida do rei. Não era uma comida para o judeu ali. Então ele tomou uma atitude. Então, hoje nós temos que entender que nós temos que tomar decisão. Nós temos que tomar uma decisão. Então, você que é jovem, que está me assistindo, né? Peça para Deus dar direcionamento para você. Peça para Deus orientar você. Aí eu disse para Deus, Deus, eu gostei daquela menina, daquela moça. Aí eu disse assim, e eu me lembro muito bem, eu estudava em Apucarana. Apucarana é uma cidade do norte do Paraná. Eu estou repetindo isso aqui porque eu sei que vocês estão indo no Mato Grosso, né? Então, por isso que eu estou falando isso. E então, diante disso, eu lembro, eu morava em Jandaia do Sul, então a gente ia com o ônibus ali que nós tínhamos lá da faculdade. E daí eu lembro que quando eu despedi dela, eu ainda falei, Deus, eu vou namorar essa moça, desde que ela seja uma serva de Deus. E até então eu não sabia. Aí fui conversando, ela foi conversando e tal. Aí eu percebi que a gente serviu o mesmo Deus. Eu falei, então, deu certo, é essa abençoada aí. E somos casados há mais de 30 anos, felizes, abençoados. E a gente já se conhece praticamente há 35 anos, né? 30 anos de casado, mais namoro, noivado, aquela coisa toda. Então, ou seja, eu estou contando tudo isso para abençoar você que é jovem, que de repente está ansioso nessa área. Ou talvez outros, né? Eu estou vendo pessoas chegando aqui, eu vou entrar, que tem o Fábio e a Thalita, tá falando que tá rindo de mim, né? Porque são meus primos, né? Olha que bacana o que é o Deus faz, né? Eles estão me assistindo lá em Arapongas, que é pertinho de Apucarana, Camila. Olha que coisa tremenda o poder aqui de Deus e a internet para abençoar esse povo querido. Então nós estamos reunidos aqui em família e está chegando mais gente. Eu sinto uma glória. Olha, hoje vai ser algo... Oh, Rabachai, aleluia. Há uma glória, há uma unção do Espírito Santo, Camila, para esse povo querido. Jesus nos ama, minha gente. Queridos, ouça isso que eu vou dizer. Jesus ama a mim, Jesus ama você. Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Ele tem um plano especial na sua vida, aleluia. Receba alegria. Quem sabe alguns que me assistem agora estão tristes, abatidos, desanimados. Nós estamos junto com você, mesmo à distância. Nós estamos conectados. O Espírito Santo que está comigo aqui, ele está falando com você aí. Creia, acredite. Deus tem coisas tremendas para você. Deus tem coisas tremendas. Mas eu tenho uma palavra também, Camila, para você que é um profissional liberal, um trabalhador, você que é um empresário, um microempreendedor. Essa noite, como eu sou formado em economia, eu gosto muito de ajudar à luz da Bíblia. O Espírito Santo falou para mim, quando eu se formei em economia, o Espírito Santo disse para mim, meu servo, você aprendeu a economia dessa terra, mas você vai ensinar a minha economia para o meu povo. E aqui estou falando de Curitiba para lá o Mato Grosso. Olha, a sua cidade, você pode repetir o nome da cidade, Camila? Sua cidade? Nioaque. É Nioaque. É Nioaque. Olha que bacana. Mato Grosso do Sul. Aqui, nesse momento, é 8h32, 20h32, aí é 19h32, né? Mas, pastor, não fica preocupado com o horário, não, que se nós terminar,
a 1 hora, a gente parte para uma próxima. Fica despreocupado quanto ao horário, tá bom? Tá certo. Eu tenho certeza que o pessoal aqui não vai ligar, não. Maravilha. Então é isso aí. Então, pessoal, a bênção é grande. Então, você que precisa de um milagre financeiro, você que está precisando de um milagre, eu creio. Deus tem nos usado assim. Eu sei que é Jesus, ele falou que vai orar, você abençoado assim, vai se abrir. É nesse tempo de uma pandemia, a porta vai se abrir. Eu creio que para muitos vai ficar melhor do que antes. Eu creio em nome de Jesus. Nós cremos em milagres. Jesus, certa ocasião, ele precisava de dinheiro para pagar o imposto do templo e provavelmente não tinha. Aí ele falou para Pedro, Pedro, vai lá e pesca. O primeiro peixe que você pescar vai ter o dinheiro para você pagar a minha parte e a tua. E assim aconteceu. Então, nosso Deus tem interesse, sim, em suprir todas as nossas necessidades. O apóstolo Paulo diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas ele diz mais, Filipenses 4,19, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá em glória por Cristo Jesus todas as suas ou as nossas necessidades. Então Deus tem bênção para você, você é empreendedor, você é trabalhador, você que sonha de ter o seu próprio negócio. Hoje, Camila, no rádio, eu estava ali ministrando e de repente eu disse assim, olha, que toda segunda-feira eu tenho um quadro ali no programa de rádio de 5 minutinhos que é sabedoria para vencer. E Deus me levou justamente a falar para os empresários, para os empreendedores. E eu disse, quem sabe você teve que parar por causa da pandemia, até um projeto. Aí uma pessoa lá não me lembro agora, acho que de Minas Gerais, disse assim, pastor, eu estou com um projeto pronto, eu ia começar com meu marido, tivemos que parar porque entrou esse problema aí. Mas ela disse, eu quero um direcionamento. E eu tenho certeza que tem gente me assistindo agora que também tem projeto engavetado. Tem alguma coisa engavetada. E eu creio que muitos projetos, aleluia. Tem projeto, Camila, que a gente que serve a Deus, a gente sabe que tudo que a gente faz é para a glória de Deus. Não é para a glória de um homem, de uma mulher, de uma pessoa. É para Jesus de Nazaré. É Jesus, então Jesus está conosco, o Espírito Santo está aqui. Então eu creio, Camila, que Deus vai colocar bênção financeira em muitos filhos e filhas de Deus, porque eles honram a obra de Deus, porque eles amam Jesus, eles não amam o dinheiro, eles amam Jesus. Eles têm Deus em primeiro lugar. E Deus, quando é prioridade na minha vida, Ele vai suprir as nossas necessidades. Ele vai suprir, Ele vai prover. Eu creio que essa semana eu quero ser profeta na vida daqueles que creem. Porque segundo Crônicas 20:20, uma parte do versículo diz, olha só que interessante. Crede no vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E com muita humildade e dependência de Deus, eu quero ser profeta na vida daqueles que estão dizendo, eu creio, eu tomo posse, os jovens vão ser abençoados, Deus vai dar estratégia, Deus vai levantar muitos jovens, muitas pessoas, e Deus vai permitir que eles ganhem muito dinheiro, mas para eles também investirem na obra de Deus. Exatamente, na obra do Senhor. E o Espírito Santo é que vai dar direção para eles, não vai ser através de um pastor, de um líder, nada disso. É o próprio Deus que vai dar sonhos proféticos. Visões proféticas, nós acreditamos nisso, nos dons espirituais. Deus vai falar com muito jovem. E eu creio, Camila, que de hoje para amanhã e até o dia 31 agora de maio, que vai encerrar domingo, vai ter bênção chegando, como a pastora Eva está escrevendo aqui, ó, nova geração, novos tempos. Deus vai entregar riqueza, não para a pessoa se achar que é alguma coisa, não, é para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Eu quero declarar em nome de Jesus, você que é um empreendedor, que é um empresário, você que tem sonho de ter o seu próprio negócio, não desista, vá à luta, batalhe. Deus proverá os recursos, receba em nome de Jesus. Se você precisa de um emprego, se você está desempregado, creia, em nome de Jesus uma porta vai se abrir. Deus vai te colocar numa posição melhor. Creia, os humilhados serão exaltados. É claro, Camila, a gente sabe que esse problema é mundial, a gente sabe que o Brasil não é diferente, o Brasil, sem dar nomes aqui, tem um outro fator que você sabe, porém, a nossa confiança está em Jesus de Nazaré. A nossa confiança está no Deus, o Criador dos céus e da terra. O Deus que diz assim, haveria alguma coisa difícil para mim? Há alguma impossibilidade para o nosso Deus? Nenhuma impossibilidade. Lucas 1,37 diz, porque para Deus nada é impossível. Então, queridos e queridas, abençoe a sua família. Deus tem uma bênção para a família de cada um que nos assiste agora. A bênção espiritual,
a bênção da salvação, a bênção da cura divina, a bênção sentimental e a bênção profissional. Nós cremos nessas 4 bênçãos. A bênção da salvação, a maior, que é quando a pessoa reconhece Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Quando ela entrega a sua vida para Jesus, então ela é salva. O nome dela é escrito no livro da vida. Ela passa a fazer parte da família de Deus. Então ela agora, ela é filha de Deus, ela é templo do Espírito Santo. É o que nós somos. Nós somos templo do Espírito Santo. Nós temos a mente de Cristo. O apóstolo Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Então, queridos, esse é o tempo dos grandes milagres que Deus fará na tua vida, na minha vida e na vida de todos aqueles que estão firmados em Jesus, que é a nossa rocha, que é a nossa segurança. E nós cremos na bênção da cura divina. Eu creio na cura divina. E eu fui curado, inclusive, quando eu era bem criança. Nós viemos do sítio, a gente morou no sítio um bom tempo. Meu pai, Jesus o recolheu bem cedinho. Eu sou filho único e meu pai, com 28 anos, ele faleceu. E a minha mãe ficou viúva e não quis mais casar. E Deus já recolheu ela também no ano de 2012. Mas a minha mãe foi uma mulher de fé e me educou no caminho de Deus e me deixou princípios. A minha mãe deixou legados para mim. Até me emociono falar isso porque a minha mãe sempre foi bênção. Depois que Jesus recolheu ela, sempre quando eu vou ministrar algo, sempre eu lembro da minha mãe, porque ela deixou um legado. Ela deixou um legado espiritual para mim. Então isso é muito forte. Então você que é pai, você que é mãe, você vai deixar um grande legado para os seus filhos. Eu sei que tem gente que tem filhos aqui me assistindo. Então o maior legado não é você deixar R$ 1 milhão na conta dele. Se puder, amém, glória a Deus, né? Mas o maior legado é a fé em Jesus, é a sua fidelidade em Jesus, é o seu exemplo de pai, de mãe. É muito importante isso que eu estou falando. Então, valorizar os pais é muito importante. Deus diz, é um princípio de Deus, bíblico, é um mandamento. Honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue os dias da sua vida. Honre o pai e mãe. Então, o jovem que honra pai e mãe, independente se o pai é cristão ou não, é para honrar o pai e a mãe. Então, o jovem que honra pai e mãe tem vida longa, vai durar muito. Por que que, infelizmente, a gente vê tantos jovens morrendo cedo? Alguns casos são justamente porque não honra pai e mãe. Não que tudo é por isso, mas muitos casos são que não honra o pai e mãe. Então, você que tem pai e mãe que estão vivos ainda, honre o teu pai, honre a tua mãe, enquanto ele está vivo. Eu sempre digo, depois que está lá no caixão, no dia do funeral, quando acontece isso com todo mundo, aí não adianta chorar de remorso. Então, gente, isso tudo, inclusive esse momento de muitos estão voltando ao trabalho aos poucos, a gente sabe que esse momento a gente está valorizando mais a família, não é? Você está conversando mais com os filhos. Quantas pessoas nem podiam fazer refeição junto mais? E essa parada obrigatória, de um lado, está sendo bom, de certa forma, né? Agora, claro que não é bom a doença, porém, as famílias estão se unindo. Independente dos porquês que está acontecendo isso, Deus permite, eu não vou entrar nesse mérito, porém, Deus está conosco. Uma coisa é certa, Deus tem que estar com você e você está com Deus. Aí nós estamos seguros. Porque se você confiar em Deus, você vai ser abençoado. E se acreditar na voz do profeta, você vai ser próspero. Você vai ser bem-sucedido nos seus projetos, na sua vida e na sua família. E lembrando, né? Deus em primeiro lugar. E depois a sua família. Deus, família, trabalho. Deus, família, trabalho. Jesus diz em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. Eu creio, Camila, eu quero aqui respeitar o horário, eu sei que está gostoso, está bom, tá? Como eu tenho assim também outros compromissos daqui a pouco, mesmo aqui em casa com a família, então a gente vai obedecer o teu horário de 1 hora, mas eu já me deixo aqui, eu deixo disponível, quem sabe, vamos deixar Deus agir, o Espírito Santo falar com você, com a gente, sabe? Poderemos ter, quem sabe, daqui a um mês, quem sabe, uma outra live, tudo é possível, né? Essa é a primeira, quem sabe, é a primeira de muitas, Deus sabe o que faz, eu não posso estar aí pessoalmente, mas pela live, pela internet, a gente pode estar em qualquer parte do mundo, né? Onde estiver conexão com a internet. Então, eu vou dar uma pausa aqui para tomar água e deixar você fazer alguma pergunta ou falar alguma coisa, enfim, tá bom? Pastor, eu queria agradecer por primeiro o senhor estar falando, né, sobre a história do senhor. É uma benção porque os jovens hoje em dia, eles sofrem, né, por essa ansiedade que o senhor estava falando, de jovens ansiosos, né, de solteiros. E para mim, eu ainda sou solteira, né, e ainda gera muitas dúvidas, né,
a questão sentimental que o senhor estava falando. Eu achei um ponto Uhum. bem interessante. E porque os jovens hoje em dia, a gente acha que a gente está com 20 e poucos anos e ainda não aconteceu. Aí, se o senhor quiser falar mais essa parte aí, porque eu creio que tem muitos jovens aqui na live, assim como eu Uhum. também tenho. É normal, né, pastor? É Uhum. um pouco essa ansiedade, a gente começa a ir com uma idade um pouquinho mais acima, assim, do normal. Mas aí o senhor pode falar mais um pouco para o pessoal aqui, dos Uhum. jovens, dar um aconselhamento para a Tá gente. certo. Bom, eu gosto assim eu gosto de pregar a palavra, trazer a realidade da vida. Claro que Sim. quando eu era jovem, no sentido assim, na faixa de 18 para 20 anos, era outra realidade. Só que os princípios são os mesmos, né? Os Sim. princípios de Deus, né? A palavra de Deus não mudou. As coisas mudaram, os conceitos mudaram, porém a palavra de Deus não. Então eu digo, o primeiro passo, o jovem ele tem que primeiro investir na sua vida profissional, nos seus estudos. É muito importante você, moça, rapaz, jovem, você estudar, você fazer uma faculdade, sendo possível. É muito Sim. importante investir nos conhecimentos, né? Claro que antes disso, eu já estou falando aqui, claro, a pessoa buscar Deus e tudo mais, mas é importante a pessoa investir, né, nessa área. Agora, a questão de namoro, de constituir uma família, questão de idade aí vai de cada um. Eu, particularmente, na minha época, eu lembro que eu dizia assim, quando eu tiver 25 anos eu vou me casar. E, de fato, eu fui profeta para mim mesmo, né? Com 25 anos, eu casei dia 10 de fevereiro de 1990, dia 13 de fevereiro de 90, dali 3 dias, eu completei 25 anos, né? Quer dizer, comigo aconteceu assim. A Eva, na época, né, vamos tirar o título de pastor e pastora, mas a Eva ela também tinha esse sonho, né? E ela tem um ano a menos que eu de idade. Mas o que acontece? Eu estou dizendo isso aqui, cada caso é um caso. Agora, que o jovem não se desespere. Eu acredito o seguinte, a Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo. Então é muito bacana quando o jovem, tanto o rapaz e a moça, espere as coisas. Quando, eu não vou dar nome aqui, mas queimar a etapa é isso. É quando antigamente os antigos falavam assim, não coloca a carroça na frente dos bois, né? Ou seja, quando você queima uma etapa, fica ruim. Então é bacana quando o jovem tem um namoro sério, pretende casar. Agora, peça a Deus uma pessoa. A minha esposa deu certo para ela. O Deus nosso é o mesmo e ele não mudou. Então, peça. Senhor, eu queria assim, assim, assado. Não é errado você pedir algo para Deus e dar algumas características. Agora, claro, Deus vai respeitar o seu desejo, porém, Deus vai colocar sempre algo melhor do que você pede. Isso, quando você pede Amém. para Deus, é garantido, né? E é importante também, veja bem, como a gente está numa rede social, a gente não está falando só para um grupo de pessoas. Quem mais chegar aí, eu não sei, eu não conheço todo mundo aqui, mas entender que eu pelo menos fiz assim. Como eu era um cristão, e vou fazer uma. A pastora Eva está me assistindo aqui, ela vai achar engraçado. Eu me lembro quando, antes de eu conhecê-la, tinha uma vizinha lá que fazia faculdade comigo e ela gostava de mim. Assim, aquela paquera de jovem, né? Só que, como ela não. Era uma pessoa querida, a família dela, tudo, mas tipo assim, a nossa fé, o nosso. Como diz no ditado, nosso santo não era o mesmo, vamos assim dizer, né? Então, tipo assim, Não então tinha eu química. tinha boa amizade com ela. Porém, eu não quis ter, nem namorar, só fiquei como amigo. Tanto é que quando eu conheci a Eva, eu falei, não, se ela servir ao mesmo Deus que eu, tamo junto. Então, foi opção minha. Porque eu vejo, às vezes, muitos cristãos, principalmente quem é cristão, às vezes ele se precipita e não vê esse lado. Tem a ver com a espiritualidade, a cultura. Né? Eu acho que a pessoa, às vezes, ela tem uma cultura, casa de uma pessoa totalmente diferente. Então, são fatores que eu tenho que pôr na mesa. Né? É Sim. questão social, financeira. Com todo respeito, aqui eu não estou falando, quero deixar bem claro, né? Não estou aqui dando regras, apenas dicas, né? Aí a pessoa Aconselhamento. que decide. Mas às vezes a pessoa tem muita posse financeira, mas a outra parte não. Então tem que ver esse balanço. Eu acho que é muito legal quando está mais ou menos parecido a coisa, né? Equilíbrio, né? Então, não sei se eu estou sendo claro para os nossos jovens nessa área. Mas, primeiro, não tem que ficar desesperado, não se precipitar, ore, peça a direção de Deus, peça que Deus venha dirigir. Claro, quem vai decidir querer namorar fulano ou beltrano é você, obviamente. Mas quando a gente ora, eu sempre digo o seguinte: Deus deixou para todos nós o livre-arbítrio. Ou seja, eu faço as minhas escolhas e eu decido. E hoje eu falei no rádio, inclusive, que eu disse o seguinte: eu tenho livre-arbítrio. Agora, não é porque Deus me deu liberdade de escolha que eu vou escolher de qualquer jeito. Por isso que eu oro. Então eu falo, Senhor, eu quero isso.
me dê um direcionamento, me dê uma orientação. Então a Bíblia dá respaldo, a Bíblia já dá dicas para você não queimar etapas, né? Então é muito importante. Salomão, sábio Salomão, pelo menos enquanto ele foi fiel a Deus, ele fez a coisa certa, né, o Salomão, mas no começo ele diz assim, há tempo para todas as coisas. Há tempo de plantar e tempo de colher. Tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo disso, tempo daquilo. Ou seja, há tempo para todas as coisas. Então, o conselho é o seguinte, aproveite esse momento, que alguns estão voltando a trabalhar, outros ainda estão em quarentena, mas a refletir. Faça um balanço. Eu sempre digo o seguinte, Camila, veja como é que está a tua vida espiritual, o teu relacionamento com Deus, o teu relacionamento com a tua família, o teu relacionamento com o teu marido, para quem já é casado, e o teu relacionamento nessa questão, que você é solteiro ou solteira. Então, se você está tendo um namoro, veja se essa pessoa está afim de levar a sério, só está querendo passar tempo, né? Só ficar aí queimando etapa, sei lá. Então, tem que pensar nisso. Eu acho que, aliás, o tempo atual não é tempo mais de perder tempo. Nunca foi tempo de perder tempo. Muito mais agora. Muito mais agora. Eu acredito que, na medida que algumas coisas vão voltando à sua normalidade, Camila, mas as coisas não serão mais como antes. Isso eu tenho certeza. As coisas, por mais que sejam boas ou ruins para um ou para outro, não será como antes, sabe? Tem coisa que vai ser melhor, tem coisa que depende da sua vida vai ser... Aí vai depender da pessoa. Eu acho que aí cada um de nós devemos tirar lições de vida dessa pausa obrigatória. E saber que Deus cuida de nós. Então, meu querido jovem, como a Camila e outros que estão me assistindo, coloque diante de Deus. Deus tem a pessoa certa para você. Se você é um cristão, e você congrega, serve a Deus numa igreja local, às vezes na sua igreja vai ter um abençoado, uma abençoada, né? Às vezes não, né? Eu, pelo menos, quando eu era jovem, eu me considero jovem ainda, embora, né, 55, né? Mas o espírito jovem e tudo mais. Mas quando era abaixo de 20 anos, eu me lembro que onde eu congregava na igreja, tinha pouco jovem, tinha 2, 3, muito pouco, né? E tinha muito poucos cristãos também. Então, eu falava... Aí Deus, quando eu fui para a faculdade, eu conheci a Eva na faculdade, quer dizer, em outra cidade, e Deus falou, essa é a tua escolhida, né? Quer dizer, mas bateu. Mas eu fui ali, ó, servia o mesmo Deus, né? Tava na mesma faculdade, a gente se conheceu ali, quer dizer, muitos itens foram batendo. Aí tudo foi confirmando, né? Aí foi dando certo, ela pediu a benção pro pastor, pediu a benção dos pais dela, minha mãe conheceu ela também, as coisas foram, sabe, foi acontecendo num processo natural da vida, mas com respeito, no tempo certo das coisas. Então, eu acho que tudo é assim, nunca deve-se em nada da vida se precipitar, né? Dar um passo, marcar a perna, fazer sem pensar, pense, Deus deu para todos nós, ó, inteligência, aqui, ó, capacidade. Uma coisa interessante, Camila, nessa área ainda, porque muitos cristãos, às vezes o evangélico, todos são importantes, mas às vezes tem uma categoria de evangélico que às vezes ele acha que Deus vai fazer tudo para ele. E a gente sabe que não é assim que funciona, né? Deus faz o impossível, mas o possível é nós, né? A pastora Eva está escrevendo aqui, amar ambos olharem para a mesma direção. Aqui a pastora Eva está me ajudando aqui, que bacana, né? Então, Camila... Eu vou chamar ela. Não, com certeza, até vai ser benção. E ela, assim, ela tem uma pegada até diferente. Esse que é o bom, eu e ela. Eu tenho uma pegada, ela tem outra, e é muito forte isso que Deus está fazendo, mas que Deus abençoe todos os jovens que estão nos assistindo. Eu não sei, Camila, é a primeira vez que eu estou fazendo essa live nesse modelo. Geralmente, quando termina, acho que zero, não fica arquivada, né? Não, sim, no final eu consigo salvar no IGVT, inclusive depois no final eu ia pedir para o senhor se a gente podia salvar no IGVT e colocar no meu canal no YouTube também. Não, da minha parte pode, por isso que eu queria saber, porque como eu faço muitas lives, então eu sempre deixo as gravações, então eu sempre digo, tem muita gente que vai assistir depois. Sim. Ontem mesmo eu fiz uma das lives que eu fiz, na hora ali, por exemplo, tinha lá, eu acho que 60 pessoas ao vivo, mas depois 1.200 pessoas assistiram. Quer dizer, então, a gente sabe que as pessoas se interessam depois, né? Para assistir. Sim. Então, você que está me assistindo ao vivo, Deus te abençoe. Você que está me assistindo essa gravação, que vai ficar aí, conforme a Camila já falou. Então, que Deus abençoe você que é jovem. Você é jovem, invista nos seus estudos, invista na sua vida profissional, mas, acima de tudo, invista na sua comunhão com Deus. A sua comunhão com Deus. Olha, eu conto isso como testemunho. Eu não sou perfeito, mas graças a Deus, desde quando eu se entreguei totalmente a Jesus,
nunca desviei da fé, graças a Deus. Então, eu fui firmado. Tive atração do mundo para querer afastar? Tive muitas, porém, Deus, pela sua bondade e misericórdia, me sustentou. Então, vale a pena, queridos, você seguir a Jesus, você ter um encontro com Cristo. Jesus diz em Mateus 11:28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. É muito forte o que Deus está fazendo. Olha, Deus está entregando presentes nessa noite, Camila. Eu tenho certeza, Amém. sabe? Na Bíblia não está escrito, mas não é errado você conjecturar. Eu acredito que no céu tem um departamento muito grande, várias prateleiras, e lá tem pacotes de bênção, de presentes para entregar para você que está me assistindo. Para você, Camila, para sua mãe, irmã Vera, para sua avó, Ana, para todos que estão nos assistindo aí da sua cidade. Em nome de Jesus. E muitos aqui, está chegando gente agora, Camila, aqui da região de Curitiba, e várias cidades que compõem a rede, que está muito forte, porque live, assim, quando começa a ficar bom, o povo vai chegando, né? Então, quem chegou agora, assista o início. A Camila disse que vai deixar ali na gravação, lá no Instagram dela lá. Então, vai ser impactante, vai ser uma bênção. E antes de terminar, Camila, eu vou precisar encerrar daqui uns 5 minutinhos, quero orar por todos vocês e dizer que a Camila, ela pode até deixar, se ela quiser. Eu tenho um e-mail, né, que é o agindodeusquemimpedirá@gmail.com. Tem o próprio Instagram, onde vocês estão me vendo aí também. Nosso Instagram é Agindo Deus Quem Impedirá. Eu tenho um Instagram, eu não tinha, acabei abrindo também, Edson Nogueira, tá lá, PR Edson Nogueira. Ou seja, você que está nos assistindo, de repente quer pedir uma oração, você pode entrar em contato com a gente. Eu tenho também um WhatsApp também, pelo WhatsApp, que é o 41, é o código. Depois, se você quiser anotar, tá? Eu passo aqui tudo. Pedi para a pastora Eva escrever para mim aqui, ó, o nosso WhatsApp, que é 41 996155162. Só para dizer o seguinte, pelo WhatsApp a gente não dá conselho, Camila, tá? Eu tenho um projeto ali no rádio, a gente não dá conselho, apenas dá uma orientação, a gente ora, mas não fica dando consulta pelo WhatsApp, porque a gente atende casais, várias pessoas. Então, por prudência, para nos resguardar, nós, eu e a pastora, e o outro lado, então a gente tem essas prudências, entendeu? A Bíblia diz que tem que vigiar e orar, né? Então, mas a gente, o que puder ajudar, a gente vai orar, vai interceder, e certamente vamos aparecer outras vezes aqui nessas lives. Amém. Mas o WhatsApp eu fiz essa ressalva, mas assim, porque às vezes a pessoa quer ficar tendo aconselhamento para casais pelo WhatsApp, e não é bom, tanto para quem está pedindo. Então a gente vai orar, vai interceder, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai fazer um grande milagre na sua vida, em nome de Jesus. Antes de eu terminar orando, Camila, vou deixar você fazer alguma pergunta, alguma coisa. Não sei se já tem que encerrar para voltar de novo, né? Porque acho que é só 1 hora. Não, pastor, a princípio tem 5 minutinhos. O senhor quer fazer falar mais alguma coisa, dar mais uma ministração? Fica à vontade, olha, pastor. Tá bom. Tá muito gostoso, Camila, mas eu prefiro assim encerrar com uma oração, né? Dentro da primeira hora. Fica à vontade. E depois, daqui a um tempo, se você quiser, você contacta com a gente. Vocês têm todos os canais para falar com a gente. A gente pode promover uma outra, ou com a pastora Eva. Enfim, tudo é possível. Nós temos Jesus e vamos aproveitar esse momento, porque eu acredito vai crescer muito essa questão virtual, viu? Se já estava assim, por mais que volte as coisas, mas isso aqui invista. Inclusive, eu vou dar uma ideia. Você, Camila, parabéns, né? Pela sua atitude de estar levando Jesus às pessoas. Um abraço para todos os seus seguidores aí do Instagram. Que Deus abençoe cada um que segue a Camila pelo Instagram ou por outras redes sociais. Que Deus proteja os jovens, os adolescentes, também a sua mãe, os seus pais, sua família toda aí. E todo o povo querido que está nos assistindo agora. E tem gente escrevendo aqui, Camila, ó, que live incrível, que bacana, né? Ai, a gente fica feliz que a gente está aqui para servir a Deus e ao próximo. E eu acredito que essa conversa aqui vai ajudar muita gente depois que vai assistir o gravado, tá bom? Eu encerro com 2 minutinhos, eu consigo orar aqui para encerrar. Faz a oração, pastor. Abençoe o pessoal que está nos ouvindo. Okay. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por este momento especial, conversando com a irmã Camila e com milhares de pessoas que vão assistir em outro horário essa gravação. Abençoa, Deus. Proteja os nossos jovens,
os adolescentes. Espírito Santo, derrama tua unção sobre cada jovem e sobre cada pessoa que me assiste agora ou vai assistir essa gravação. Sejam tocados pelo teu poder, que os enfermos sejam curados e um milagre aconteça. Uma porta de emprego, abençoa os empresários, profissionais liberais, autônomos, empreendedores. Que portas, que até 31 de maio agora de 2020, uma provisão sobrenatural venha sobre aqueles que creem e acreditam. Abençoa o Brasil, a nossa nação, e onde chega esta live, chega a bênção de Jesus para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Amém, Camila? Amém, pastor. Ok. Deus abençoe, eu agradeço, tá? Mais uma vez. Amém. Um abração para a mãe, para a avó, para todo o pessoal aí da sua família. E para todos os teus seguidores aí, e os nossos, os meus também do Agindo Deus aí. E vamos que vamos, porque a vitória é certa. Em nome de Jesus, tá bom? Amém. E dizer o seguinte, Camilo, o rádio está à disposição. Não sei se eu sei que você trabalha um dia que der e conseguir ligar, tudo é possível também no rádio, você ligar no fixo lá e a gente entrevistar pelo rádio, tudo é possível, tá bom? Amém. Deus abençoe, pastor. Um abraço para todos. Manda um abraço para a pastora, para sua esposa, e vamos com certeza trazer ela também para estar um aconselhamento aí mais para os jovens, né? Vou estar bolando uma próxima live e trazer ela e o senhor também, umas próximas vezes. Com certeza o pessoal gostou bastante. Amém. E eu tenho uma frase que é assim, ó, juntos com Jesus somos mais fortes. Mas com Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus eu abençoe. Vou estar disponibilizando no IGVT, tá? Logo após, no IGVT e também no meu canal no YouTube, é Camila Pereira. Caso o pessoal quiser ver depois, eu vou estar disponibilizando e no meu Facebook particular também, tá bom? Que bom, um abraço, tudo de bom para vocês, tamo junto. Amém, pastor, Deus abençoe a vida de vocês, até mais. Amém, obrigado. Nada. Que live abençoada, né, pessoal? Eu quero agradecer a cada um de vocês que estiveram aqui, teve bastante participação, eu não gravei o nome de todos, mas Deus conhece todos vocês que estiveram aqui conosco, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Tenham todos uma boa noite, tá bom? Deus abençoe. Estaremos na nossa próxima live na quarta-feira. Conto com a presença de todos vocês. Pai do Senhor, Deus abençoe.